Hoje a gente tem um convidado novidade aqui no nossa Hierarquia Dinâmica, Lucas Cordeiro. A gente vai falar então hoje sobre assédio moral. Só estou esperando ele chegar, dar, dar as suas caras aí para a gente fazer um debate legal. Hoje vai ser mais descontraído. Nós vamos falar, sim, vamos debater algumas situações muito importantes e interessantes para esse momento. Aí chegou aqui o Lucas. Tá aí, vamos ver se entra. Mas a gente também vai, o Lucas vai dividir com a gente algumas. Olá, olá, nosso convidado, tudo bem? Fala, Maurício, tudo bom? Boa noite, seja bem-vindo. Como é que você tá? Tô bem, cara, graças a Deus. Tudo Muito bem. bom. Um frio, rapaz, tá Uma gelado, né? friaca, né? E aí, você tá bem, Maurício? Muito bem, graças a Deus. É. Queria te agradecer por ter vindo aqui com a gente. Para nós é uma alegria te receber. Você é um amigo querido. Você é aquele tipo de profissional cuja pessoa vem antes do profissional. Então, isso é muito importante. Eu até divido com os amigos aqui do Hierarquia, que eu conheci você no concurso lá de Belém do Pará, Sim, RT8, né? E nós dividimos até o mesmo hotel, e foi ali que a gente se conversou um pouco. Depois a gente acabou perdendo um pouco o contato. Essa vida de concurseiro não é fácil. Uma hora você está é, fazendo uma primeira fase aqui, uma segunda fase ali, e muita dedicação para os estudos, a gente acaba realmente se perdendo e perde um pouco. Mas felizmente eu te sim, encontrei esse ano, esse ano já fiz audiência com você, alguns dias que já. você passou aí por Campinas, e então deu para a gente retomar esse contato. E agora, como nós estamos, eu e Vinícius aí impulsionando o Hierarquia Dinâmica, nada melhor do que ter feito esse convite para você. Então, vim aqui sentar com a gente, tomar um café virtual. Hoje o café tem que estar bem quente, né, para esquentar esse Hoje frio, tem. né? E É, dividir um pouco do seu conhecimento, das suas experiências. Eu sei que você gosta bastante de dividir as suas experiências de audiência, na relação com os jurisdicionados, com os advogados, servidores. E isso para nós também é muito importante, tá? Então, tá, seja obrigado. bem-vindo, muito obrigado. Queria que você dissesse algumas palavras antes de eu introduzir o tema Cara, propriamente dito. eu queria dizer que participar da hierarquia dinâmica, ainda que um dia como convidado, é uma honra, porque você falou assim que, pô, você me conheceu em Belém. De fato, você me conheceu em Belém, mas eu não te conheci em Belém. Eu te conheci dentro do Lacier, cara. Dentro do Lacier, Olha, um dia você virou para mim e falou, eu estava começando a estudar, você virou para mim e falou assim, não, não, eu faço parte aqui de um blog, aí colocou hierarquia dinâmica, eu devo ter esse envelope anotado com a sua letra atrás, e aí eu carreguei. O que eu entrei naquele blog, então, nem se fala. Né? que legal. Então, assim, eu fiquei E ele muito está feliz quando eu vi o disponível. perfil ativo. Tá disponível. É. Tá lá para quem eu mesmo no meu dia a dia acesso ele bastante. Muitas vezes eu quero uma referência de resumos que eu fazia e eu pego lá. Cara, tem um tema lá que você só acha lá. Aliás, não é que você só acha lá, mas é difícil encontrar, que é a eficácia preclusiva da coisa julgada. Teoria do dedutível e do deduzido. Para quem estuda, cara, vai lá, você vai achar lá, entendeu? Exato. Que provavelmente ainda está com as referências do CPC anterior, né? Que eu acho que eu não fiz a atualização depois de 2015. Atualização. Mas está valendo, que a teoria é a mesma, né? A teoria é a mesma. Mas tá bom. Muito obrigado, mais uma vez, tá? Então hoje nós vamos aqui falar de um assunto que é muito interessante nesse momento. As pessoas estão debatendo, e acho que precisa ser debatido mais vezes, que é o assédio moral Sim. nesse momento da pandemia. Eu fiz até uma pesquisa rápida
em termos de o que está acontecendo, que notícias que estão circulando a respeito da assédio moral na internet e, infelizmente, já achei algumas coisas que são indesejáveis, mas que nós precisamos, então, trazer aqui hoje para um rápido debate. E busquei também alguns dados, não são de 2019, são de 2018, mas que ilustram o tipo de vespeiro que é falar de assédio moral. Sim. Né? Deixa eu só colocar aqui, essa pesquisa é de 2018, essa estatística é de 2018, e em 2018 a gente teve mais de 56 mil ações envolvendo assédio moral no justiça do trabalho. Tá. Curiosamente, os colaboradores são os que mais denunciaram, representando 95% quase, 94,8%. Os apontados como assediadores são 75% são realmente os líderes. As denúncias são anônimas, sim. 72% delas são feitas através de um website e o restante por telefone, mas na grande maioria das vezes por denúncia. Sim. E em relação à divisão de públicos, aí eu até me surpreendeu um pouco. 54% do público denunciante é masculino. Eu imaginava até um público maior, um número maior de mulheres denunciando, mas infelizmente não é isso que nós estamos vendo. E essa pesquisa aponta uma possível inibição por parte do público feminino, até porque envolve risco de perda de emprego, enfim, muitos detalhes que podem influenciar o denunciar ou não denunciar. Mas realmente é um assunto que é uma chaga social e Sim. o debate de hoje, o que eu proponho hoje, é debater de que forma essa pandemia da Covid-19 altera e qual é a relação do assédio moral já, considerando essas denúncias que eu ao longo da live eu vou relatar para você, de que forma elas podem intensificar ou não situações de assédio. Né? Sim. Então eu já introduziria para você uma pergunta que eu vi ela ser debatida com o Ricardo Calcini, lá de São Paulo, que é o seguinte: se uma empresa, nesse momento de isolamento social, de uma necessidade muito forte de você conter a propagação do vírus, do novo coronavírus, se nesse momento, para efeito de contratação, uma exigência de um exame de Covid-19 seria uma discriminação até positiva, quando nós olhamos a tentativa de preservar não só os demais trabalhadores daquele estabelecimento de trabalho, daquela empresa, ou mesmo a sociedade, os seus terceiros, os familiares. Como é que você vê isso? Você acha que dá para encaixar isso como uma discriminação positiva? Tá. Bom, pessoal, primeiro, obrigado pelo convite, como eu já agradeci. Pessoal que está entrando aqui, alguns colegas, Juliana Ranzani, Elise Gasparotto, aí, o Inícios, que está nos acompanhando. Bom, gente, assédio moral, né, cara? Assédio moral é aquelas definições que a gente decorou, né, que é uma sequência de atos reiterados aí, né, visando minar a autoestima, né, do trabalhador, né? Aquele negócio, eu costumo brincar com os alunos, cara, que assédio moral é aquilo que te deixa puto. Sabe aquele negócio que acontece? Você fala assim, você vai para casa mordido, cara, imagina isso reiterado. Ponto, é isso, entendeu? É isso. Sim. Então, eu falo assim, e aí, Maurício, você tocou num ponto que, assim, discriminação positiva, né? Discriminação significa tratar as pessoas de forma desigual, né? Desigual por algum motivo, né? E aí o positivo e negativo é simples, para quem ainda não estudou assim essas qualificações ocupacionais de boa-fé, esse tipo de coisa. É assim, discriminação positiva é aquilo que você está equilibrando a desigualdade que há. Essa é uma discriminação positiva. A discriminação negativa seria você criar alguma coisa para excluir a pessoa, né? Nesse contexto, pensando num bem maior,
que é a saúde. E pensando que, mais do que nunca, a gente costuma lidar saúde como algo individual. E nós estamos num momento que nós temos que pensar a saúde numa perspectiva coletiva. Nós não está em jogo aqui o desejo do trabalhador ou não se submeter a um teste. O que está em jogo aqui é o potencial lesivo que uma pessoa pode causar numa linha de produção inteira, sobretudo num vírus de alto contágio, tipo uma velocidade, uma facilidade de propagação. Então, assim, aqui, ao contrário do nosso habitual, que é olhar para a saúde como algo individual, do eu cuido da minha saúde, ou eu pago o meu plano de saúde, agora aqui a questão é uma perspectiva coletiva. Gente, um contaminado implode uma linha de produção. Então, nesse contexto, na minha visão, é muito razoável, sabe? É muito razoável, ou para dizer, né, o princípio da razoabilidade, que ele vem dos 3 níveis, né? Necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido estrito, é proporcional, sim, na minha visão, em sentido estrito, exigir a realização do exame. Tá? A única coisa é que você não pode jogar para o trabalhador esse custo desse exame, ainda mais Sim. que esse exame está em falta no sistema único, que esse exame não tem você não tem onde encontrar tão fácil assim. Agora, o empregador, sim. dispondo de meios para examinar o empregado, eu entendo que o empregado deve sim submeter esse teste e que isso é uma discriminação sim positiva, que isso não é ilegal. Esse teste rápido, até ele está começando a ficar cada vez mais disponível na rede pública. Ele é um pouco mais barato, só que ele tem uma eficácia, uma acurácia um pouco mais reduzida em comparação Sim. com o exame tradicional, e que inclusive demora até 10 dias. Dependendo do lugar, pode demorar 15 dias ou mais. Né? Sim. Mas é interessante, é um debate interessante esse. Né? É um debate. Cara, pior que veio aqui uma pergunta, mas não responde não, porque, assim, imagina o empregador, cara, imagina o empregador que ele paga o exame de sangue para os empregados, aquele que do anticorpo, e ele prefere contratar o que tem anticorpo. Seria uma discriminação genética? Não, porque não deixa de ser uma invasão do patrimônio genético ali, o cara ter anticorpo ou não, como critério de contratação, né? Enfim, Sim. sei lá, fica o debate aí. Como critério de contratação é complicado, né? Acho que talvez como critério de contratação é complicado. Mas deixa eu aproveitar antes da gente prosseguir no debate, registrar umas presenças aí, o Ulisses Taveira, também irmão do Vinícius, está sempre prestigiando a gente, obrigado. Marcelo Fernandes também, amigão do nosso grupo de estudos. Marcelão. O Marcelão mesmo, não dá para mexer com ele não. Vitor Tavares também, eu vi aí. A própria Ju Ranzani, que você já falou, não é? Uhum. E eu tô vendo também o padrinho dos meus filhos, que é o Peixe. Grande Peixe prestigiando. Não conhece Grande nada peixe. Desse tema nosso, deve ficar irritado de ver esses assuntos, mas está aí me prestigiando. Obrigado, viu, Peixe? Seja sempre bem-vindo, viu? De vez em quando sai alguma coisa boa para você. Não é, Luquinha? Então, sem dúvida. Diga. Vou prosseguir, então. Um outro questionamento que está surgindo. Muitas empresas estão colocando seus grupos de trabalho em sistema de home office. Nem todos 100%, alguns com uma carga um pouco reduzida, mas o fato é que muita gente está trabalhando em home office. Eu, por exemplo, sou uma dessas pessoas que desde o início, um pouquinho antes até da suspensão dos prazos processuais, alguns dias antes eu já estava trabalhando de casa e permaneço assim desde então. Eu vi essa semana na Veja um relato de uma mãe, até tinha uma foto dela. Ela é uma executiva de uma multinacional e ela estava na mesa de jantar, que virou um escritório, com 3 crianças, cada uma com notebook, tentando fazer as aulas à distância. E ela tentando, com toda a carga de trabalho dela, que não diminuiu, pelo contrário, por conta dessas limitações, até aumentou. Muita gente está relatando isso.
Eu não consigo fazer no mesmo tempo a tarefa que antes eu fazia. Porque a dinâmica de uma casa com crianças é totalmente diferente. Então, entramos agora numa realidade de trabalho à distância, chamando ele de teletrabalho ou home office, pouco importa, e o fato é que não é no local tradicional até então estabelecido de trabalho dentro de uma empresa. E todas as reuniões, as cobranças, as metas, tudo passa a ser feito por um canal parecido com esse que nós estamos aqui, a nossa live, né, por reuniões por Zoom, Teams, telefonemas, WhatsApp e tudo mais. Eu começo a imaginar que talvez seja a hora da gente voltar a falar um pouquinho de assédio, do risco de um assédio moral virtual, ou mesmo assédio misto, e explico por quê. O assédio misto, claro, aquele que pode correr de várias formas, seja como uma estrutura organizacional da empresa, um vertical ascendente, vertical descendente, diagonal. Mas já veio, nessa coleta minha de informações aí, de pesquisa esses dias, eu notei bastante não, mas várias denúncias a respeito de cobrança excessiva de metas, abertura de canal para competição, incentivo à competição, ainda mais no momento em que as pessoas estão com medo maior de perda de emprego por conta de crise econômica. Nesse momento eu começo a cogitar. Eu acho que talvez seja um momento bom para a gente voltar a falar um pouco de assédio moral virtual e de que forma a gente pode encarar. Até pergunto para você se você já vivenciou situações assim. Olha, vamos por partes. Nós estamos vivendo digamos que tempos estranhos, né? Tempos estranhos. De repente o home office virou a regra. E eu tenho gostado cada dia mais, cara, de estudar comunicação, né, cara? O poder das palavras, né? E como que as palavras elas são importantes? Porque a nossa ideia, o nosso imaginário de home office, ele é maravilhoso. Ele é home, que é tua casa, que é aquilo que tecnicamente é do seu gosto, que é aquilo que você se sente bem, e office, naquilo que você trabalha. Então, o home office, tecnicamente, ele é uma coisa maravilhosa. Ele é você trabalhando, fazendo aquilo que você faz, no lugar que você criou para você, que é a sua casa. Então, essa é uma ideia de home office. Só que nós não estamos vivendo home office, nós estamos vivendo outra coisa, que eu chamo de family office. Você não está na sua casa, você está no meio da sua família. Não é? E isso é diferente. E isso é diferente. Quando a gente fala em home office, o que vem na cabeça é, eu tenho uma liberdade de horário, aqui não tem ninguém me vendo, eu consigo entregar minha demanda, eu faço no meu ritmo. Perfeito. Agora, na prática está sendo o family office. Você no meio da sala, com 3, 4 crianças em volta, que não é minha realidade, né? E é a realidade de muitas pessoas. Ainda. Não vou... Pois é. E assim... E é isso que acontece. E eu chamo atenção para isso porque nesse momento que nós estamos vivendo, nós estamos mais sensíveis. Não tem como as pessoas não estarem mais sensíveis no sentido da sensibilidade aflorada, porque, primeiro, estamos vivendo um cenário único. Tá? Segundo, tenho medo de um vírus desconhecido. Terceiro, nós estamos vivendo, independente do seu lado, um baita de um estresse político. Né? Um baita de um estresse político. Então, até elementos que não precisariam estar recaindo sobre a pessoa estão. E, além de tudo, aí nesse contexto, a pessoa está dentro da casa dela, no meio do family office, não do home office, tendo que produzir. Então, aqui, nessa situação, eu entendo que esse tipo de cobrança, dessa necessidade incrível aí de metas, de resultado, de desempenho, como se você tivesse que entregar aquilo que você faz no seu dia a dia
na empresa o tempo inteiro, até mais, por estar em casa e tal, como se só existisse isso. Isso pode sim gerar um ambiente de assédio, né? Um ambiente de assédio, e que isso vai criar uma nova demanda na justiça do trabalho. É o que você falou, do assédio por meios telemáticos. Por exemplo, você controlar qual foi a última visualização do WhatsApp do empregado. Falar, olha, ele está online, por que ele não clicou na minha mensagem? Esse tipo de cobrança sobre a forma como ele usa o meio telemático, o jeito que ele se relaciona com isso, pode sim gerar um ambiente de assédio, dessa perseguição reiterada, que aumenta nesse cenário que é comum de todos, que eu falei, todas as dificuldades, aumenta a pressão. Então, e a tolerância das pessoas, diminuiu muito. Pô, tá todo... Entendeu? Tem muita gente para explodir aí, entendeu? Então, além de tudo, o cara ser tá cobrado porque limite. clicou ou não clicou, é difícil. E talvez a prova também fique um pouco mais fácil, né, já que é tudo por meio digital, né? Ô Maurício, a testemunha tá morrendo, cara. Isso é uma coisa curiosa, porque o celular, cara, ele virou uma produção de prova documental constante. Ponto. É isso que acontece. A gente a lei, cada dia mais, ela vem falando que não precisa das formalidades, que não precisa controlar ponto, acima de 20 funcionários. Tudo bem, só que a cada dia está sendo mais fácil a produção de provas documentais, né, documento na acepção jurídica do termo, que é tudo aquilo que pode ser reproduzido, né, não necessariamente que a gente imaginava que o documento era o papel. Então, eu digo isso porque cada dia a testemunha, aos poucos, ela vai acabar desaparecendo. Nós vamos acabar tendo que valorar diferentes tipos de documentos. E aqui, o assédio, ele já vem como prova, e nós vamos ter que começar a valorar a comunicação e valorar o impacto que é uma comunicação dessa no ambiente virtual, em que as regras nasceram como regras diferentes. Olha que coisa louca. A gente nasceu na internet usando VC, ao invés de você, né? A gente nasceu na internet colocando um N para significar não antes da palavra. Então, assim, a internet ela sempre foi o oposto da regra. E aí, de repente, de repente, agora nós vamos ter que valorar isso também. Exatamente. Concordo com você. A testemunha está ficando cada dia mais, entre aspas, desprestigiada. A documentação está sendo toda ela constituída de forma muito fácil, né? WhatsApp e tudo mais. Aliás, falando de WhatsApp, eu vi essa semana no TRT da terceira região, foi possível ajuizar uma ação, uma reclamação trabalhista por WhatsApp e reunião por Google, por Cisco Webex. Legal? Sério? Bacana, né, cara? Sério. Bacana. A notícia está no site do TRT3. Foi muito interessante. Eu vou dar uma olhada. Eu sou entusiasta disso aí. Depois eu compartilho, coloco até uma postagem no nosso perfil do HD. Eu compartilho a notícia e acho que, salvo engano, não sei direito, talvez tivesse até o número do processo, mas o fato foi esse. Foi ajuizamento por meio de WhatsApp. Atermou por WhatsApp. Facilitou o trabalho. Exato. Eu queria aproveitar e mandar um abraço para o Orestes, que ele chegou aí, prestigiando a gente. O Orestes também, um amigão, já brindou a gente com conhecimento aí. Muito bom. Bacana. Lucas, o que você acha? Essa pergunta todo mundo está fazendo, mas eu acho que cada pessoa, com a sua avaliação, com a sua valoração, isso é importante eu saber a sua. Temos os grupos de risco. Independentemente se há divisão na própria comunidade científica do que é um grupo de risco, do que não é, mas podemos pelo menos estabelecer algumas premissas. Idade, o tipo de doença, de síndrome que a pessoa sofre. O empregador,
considerando pessoas em grupo de risco, exigir nesse momento que elas tenham um trabalho, que elas se dirijam a um trabalho presencial, quando ainda há uma recomendação e até determinação, dependendo da esfera de governo, para que as pessoas permaneçam isoladas. Até que ponto isso pode desaguar no assédio moral? Bom, até que ponto pode desaguar no assédio moral, né? É uma provocação bem interessante. Particularmente, eu enxergo que a MP, quando ela falou sobre as férias coletivas ou individuais, ela disse assim, empregados em grupo de risco deverão ser priorizados para a concessão das férias. Sim, poderão ser priorizados. Eu achei que a MP, nesse ponto, ela foi muito branda, sabe? Nós estamos lidando com vida, risco de vida. A gente não sabe o que vai acontecer se uma pessoa dessa pega. Então, assim, ali a MP devia ter sido dura, enfática, assim, olha, empregados que estão no grupo de risco deverão ser afastados, ir para férias, sei lá o que vai fazer com o cara, mas ele não pode estar submetido a isso. E eu falo aqui uma coisa, sem citar nomes, mas eu tô com o meu agente de segurança na UTI. E é um cara num grupo de risco. Então, assim, quando você fala assim, até que ponto que isso pode resultar num assédio? Olha, eu acredito que a cobrança para que a pessoa retorne, sim, é assédio. Tá? Essa cobrança reiterada do assédio. O empregador pedir para a pessoa voltar e ela se recusar a voltar, eu entendo que esse único ato, evidentemente, tudo isso feito de uma maneira respeitosa, não há o assédio neste ato, mas sim a cobrança reiterada. Agora, o ponto é que mesmo nesse ato único, sempre pode gerar aquela faísca e aquela rusga da pessoa, pô, às vezes um cara, pô, diabético, tem 30 anos de trabalho, 30 anos de serviço numa empresa, de repente ele se sente, pô, cobrado a voltar. O cara fala, eu dediquei 30 anos, na hora que eu preciso ficar em casa, para eu não morrer, você está me pedindo para voltar? Então isso pode gerar o que a gente chama, não é nem do assédio, mas é a lide sociológica. Aquilo que te leva a procurar depois seus direitos, ou que te leva a se sentir amargurado com o empregador e que isso acaba te conectando em outras coisas. E é um momento difícil esse. O próprio Vinícius fez um comentário. As pessoas estão muito, e você também falou, mas as pessoas estão muito sensíveis, né? Elas estão muito fragilizadas. E de alguns contatos que eu tenho, algumas situações que eu vivencio, o medo do desemprego repentino, ele é grande. E quando você olha o ambiente lá fora, nós não estamos vendo grandes oportunidades de trabalho, é só olhar no LinkedIn. O que menos tem no LinkedIn agora é oportunidade de trabalho. É difícil, né? Sim. Então, esse direito de resistência do empregado, ele tem que ser feito com muito cuidado, mas com a energia necessária, se a imposição do empregador é no sentido de isso. Opa, tá ouvindo legal aí? Eu tô te ouvindo, sua imagem que não tá vindo. Isso aqui, Lucas. Oi. Tá me ouvindo? Eu não sei se é o meu ou é o seu que deu uma travada. Tá, eu parei de te ouvir no energia necessária da imposição. Porque esse direito de resistência do empregado ele tem que ser levado com vigor mesmo. Não posso colocar, ainda mais eu estando dentro do grupo de risco, me submeter a uma imposição dessa, apenas porque pode ser mais cômodo. Eu até entendo a posição do empregador quando não há meios técnicos para poder propiciar que ele exerça o trabalho dele de casa, ou mesmo a própria condição do trabalho dele seja exercida de casa. Sim. Mas nós estamos falando de saúde, né? E é uma questão de saúde pública. O decreto do Senado Federal número 6 reconheceu um estado de calamidade pública em razão disso. Não é um assunto tão simples, não é mesmo? Exato. Aliás, pegando o gancho nisso, com essas duas MPs, a 927, 936,
Trouxeram então essa possibilidade de redução proporcional de jornada e salário, suspensão contratual, temporária. Mas ainda assim, por mais que o STF tenha decidido que não é obrigatório, não é mandatório que seja submetida à negociação com o sindicato, ressalvadas as próprias exceções da norma, é possível, então, que o empregador negocie isso diretamente com o empregado, não necessariamente impor. Mas e quando ele não concorda? E aí o empregador pode jogar para o empregado as suas represálias. As represálias, elas são conhecidas. Eu mesmo já tenho relatos de represálias por parte de empregadores. Sim. Você tem vivenciado situações assim, não agora, mas ao longo da sua trajetória. Esse tipo de situação, nesse momento, impor uma suspensão de contrato de trabalho, porque a alegação é de crise econômica, situação de força maior. Você acha que o empregado deveria, ele deve se conformar com isso? No sentido de que ou é isso ou é dispensa. Está embutido aí um assédio moral? Tá. Cara, eu vou ser bem sincero contigo. A MP escreveu o acordo, mas ela não criou um acordo. Ela não criou. O que ela chama de acordo é a vontade do empregador. Tá? Ela não trouxe espaço de resistência. Não há esse espaço. Por que eu digo isso? Porque, muito embora ela chame de acordo, e a gente sabe que acordo é bilateral, acordo é a concessão recíproca, né, que é o que eu falo na audiência, acordo é concessão recíproca para a busca de um fim comum, que acordo é a união de vontades, né? A lei ela chama de acordo uma coisa que é impositiva. Tanto que ela diz assim, o empregador deverá encaminhar o acordo ao empregado. Tipo, encaminhar o acordo ao empregado, né? Não é ilegal. E aí, tipo, não é assim, deverão sentar e pactuar. Não, deverá encaminhar. Tem 2 dias para encaminhar, ou seja, você encaminha. E a lei, ela também não prevê hipótese de recusa ali. A MP não fala em recusa. Mas ela fala uma outra coisa, que um dos motivos, por exemplo, supondo que a pandemia tivesse cessado há 30 dias atrás e a empresa suspendeu o contrato por 90 dias. Ela poderia ali, nesses 90 dias, falar, suspendi por 90, mas quero de volta. O empregador ele tinha o direito de considerar desfeito o ajuste no primeiro momento. O que demonstra, e essa previsão não há para o empregado, o que demonstra que isso não é acordo. Tá? Então, o que a lei chama de acordo não é acordo. E se não é acordo, para mim, é até difícil falar que cabe direito de resistência numa coisa que não é acordo. Sim. Entendeu? Como... Olha o comentário do Iago Morim aí. É acordo de ratificação de emprego. Pois é, de ratificação de emprego. Exato. E é igual, como disse um amigo meu, a democracia cubana, né? Que todos têm o direito de concordar. Então, assim, é uma coisa, cara, é uma coisa que eu não... E outra, eu também não... E você tem que parar para pensar também, a gente sempre pensa no lado do empregador, do empregador que está exigindo uma coisa louca e tal. Agora, e o empregado louco também? Porque existe. E o que eu chamo a atenção no empregado louco? É aquele cara que, assim, o empregador está lá morrendo de medo da pandemia, vou baixar as portas, eu pago o salário, mas pelo amor de Deus, sai todo mundo daqui. O outro fala assim, não, eu não aceito, eu acho que o vírus não existe. Aí, tipo, o empregado, o grupo de risco, se recusa ao acordo. Então, assim, não dá para a gente entender que há direito de resistência, nem para chamar aquilo de acordo. Tá. Sim. Mas, por outro lado, temos que ponderar também que é uma situação, para muitas empresas, uma situação muito difícil, né? A crise econômica, do jeito que ela já se mostrou para alguns setores, você imaginar aí setor de hotelaria, turismo,
muitos comércios, esses comércios de shopping, os shopping centers, por exemplo, estão literalmente fechados. Eles não têm nem como trabalhar com restrição à brasileira, que é com meia porta, né? A gente Não. tem visto bastante disso. Eles não conseguem trabalhar nem com meia porta. Ô, Maurício, eu só para fazer um parênteses, desculpa te interromper. A casa aqui é sua, pode falar à vontade. Só para fechar isso daí. Eu achei assim, a decisão do Supremo, a solução, totalmente inconstitucional. Totalmente inconstitucional. Mas na prática era necessária. E a gente não pode se agarrar só no direito, mas assim, não é porque a gente entende que ela existe, que ela é necessária, que eu vou pegar e vou defender a licitude, dizer que não, é um acordo, é bilateral. Não, não é, gente. Para, não é. Vamos entender. Você entende? É meio contraditório isso que eu estou falando, mas eu não sei como é que você vê isso. Entendo. Sabe o que eu acho? Que são vários Brasis dentro de um Brasil. E, olha, tem alguém aqui que quer vir participar aqui, ó. Ó, eu falei para você que ela ia querer vir, né? Sim, quer fazer live com o papai. Vou ter que mostrar. Olha aqui. Olha aqui. Você derrubou, ó. Olha aí. Ei, vai pra lá. Vai pra lá. Os dois. Vamos. Isso é o Family Office. É o Family Office. Aí o novo conceito. Mas são vários Brasis dentro de um Brasil. A gente tem quase que 88% de micro e pequenas empresas no Brasil, ou 96%. Desculpa, eu talvez tenha errado. Tá. Então são realidades muito diferentes, né? Uhum. Você tem multinacionais, grandes corporações, mas você também tem essas empresas que têm muitas vezes um empregado, dois empregados. Sim. Sim. E a capacidade deles de absorver uma situação dessa é bem limitada. Então, não, sem dúvida. Como comentaram aí, o destino, infelizmente, para muitos aí vai ser fechar as portas mesmo e tentar se recuperar lá na frente e começar tudo de novo. Não é? Que foi... Diga. Não, era só esse comentário mesmo. Até já estão, olha, 38 minutos, Lucas, pelo amor de Deus. Sério? Eu nem vi passar. Já fica feito o convite, tá? Vai ter que voltar. Vai ter que voltar, vamos falar de outros temas, porque o roteiro que eu tinha preparado aqui com você, esquece, não vai dar. Já foi, né? A conversa com você vai muito fácil, muito boa, então é natural que o tempo passe mesmo e o Instagram limita, né? 1 hora só é muito pouco para a gente conversar, né? Mas eu gostaria de falar com você um pouco a respeito de canais de denúncia. Nós temos aí os tradicionais canais de denúncia, né? Telefonema, o MPT, os próprios sindicatos. Mas tem um canal de denúncia muito interessante de poder dividir com o público que está aqui hoje, que são os setores de compliance das empresas. Uhum. E tem um fundamento baseado em norma, que é a norma ISO 19600, essa norma é de 2014. Ela é muito válida porque impõe um dever, uma obrigação por parte das empresas que têm suas normas de compliance, de respeitar decisões judiciais. Uhum. Então, isso pode ser um caminho muito interessante para poder coibir situações de assédio, claro, nas empresas que têm esses setores, né? Uma padaria aqui da esquina que tem 10 empregados, muito dificilmente ela não vai contar com um setor de compliance. Mas é um registro interessante. Então, cara, sobre o setor de compliance, eu costumo brincar que, assim, primeiro, assim, toda empresa tem, ou se não tem, devia ter, e o setor de compliance, ele também é conhecido como senso crítico. Se você tem senso crítico para algumas coisas, certas coisas não acontecem. Por exemplo, um caso engraçado aqui, sai um pouco da pandemia, vamos sair um pouco da pandemia. Mas, Maurício, um caso engraçado é o seguinte, você já viu a história de um assédio moral, de uma dinâmica para vendedores, que aí o pior vendedor tinha que deitar no caixão?
Não, assim Tá. não. Tinha isso. Tinha. Esse caso ocorreu. O vendedor tinha que deitar no caixão. Aí, assim, tipo, meu irmão, tá, beleza, tem toda a questão. Você traz um palestrante motivacional, pá, não sei o quê. Agora, tu já imaginou a cara do porteiro que recebeu esse caixão? Tipo, eu falo isso porque, assim, quando você mantém, quando a gente fala em setor de compliance e senso crítico, é muito importante que você mantenha sempre, independente da estrutura da empresa, do nome que você dê, é espaço de diálogo. Imagina só o pessoal confirmou aí o caso do caixão. Imagina só o porteiro chegando ali, o cara, sei lá, o cara tá numa indústria de computador. Vim entregar um caixão. O porteiro vai falar, não é aqui. Entendeu? Não é aqui. Aí o cara fala, não, mas tá na nota que é aqui. A gente ri. Mas o que eu quero dizer é que, assim, para que algum vendedor, olha só, e isso é uma coisa interessante, gente, para a gente sempre pensar, sabe? Sempre em pessoas, sabe? Para que um vendedor leve isso para um advogado e que para que isso chegue para um juiz a ponto de eu saber e ter jurisprudência disso, percebam que o caixão teve que entrar na empresa, passou pelo porteiro, passou por quem levou o caixão para cima, passou por quem organizou o evento, passou por quem viu que o evento tinha uma temática dessa, passou até por quem olhou para aquilo e falou assim, gente, peraí, isso aí é um absurdo. E por que não freia uma coisa dessa? Porque muitas pessoas fecham os canais de diálogo. E o canal de diálogo ele tem que existir até para você poder chegar para a pessoa e até para o porteiro poder pegar e ligar para o encarregado e falar assim, mas é sério que vai subir um caixão? Até para ele poder ter esse tipo de pergunta. Então, assim, muito do assédio moral que a gente fala aqui, ele vem de uma normalização de cultura, de condutas absurdas, tá? Ele vem de uma normalização de condutas e também nem sempre de condutas absurdas, nem dessa normalização, mas de você fechar alguns espaços de diálogo que aí ninguém tem coragem de dizer que você está vacilando. Exatamente. Você falou de aceitar tudo como normal, eu até lembrei de uma cultura de... Isso está acontecendo há muito tempo no Brasil. Nós vivemos uma certa normopatia. As pessoas já não se surpreendem mais com coisas que antes chocavam. Você veja, fala-se hoje em assassinatos, o número de assassinatos, a gente já não se surpreende mais se isso está no jornal, se está na internet, se algum vizinho cometeu algum crime. As pessoas elas começam, à medida que o tempo vai avançando, elas vão se acostumando cada vez mais, já não se surpreendem mais. E esse é um dado perigoso. É um dado perigoso, inclusive, para esse momento que a gente está vivendo. Porque se nós estamos agora arrumando para uma realidade que há um risco maior de assédio moral, agora de forma virtual, como a gente comentou um pouco atrás, essa cultura de normopatia, as pessoas não se importarem mais, é como se abrisse um caminho para o próprio assédio moral organizacional por meio virtual. Sem dúvida. Eu acho que isso é uma demanda, até o Vinícius fez esse comentário um pouco atrás, que certamente essas questões elas vão desaguar, elas vão chegar na mesa para vocês logo mais. Vão. Para nós ele acaba demorando 6 meses, né? Mas assim, até chegar. Exatamente. É um risco muito grande. Sim. O Maurício, muito dessa normopatia tem a ver com um pouco também de homofilia, né? Aí o nego deve estar pensando, porra, os caras estão falando grego. Não, homofilia no sentido de você só ficar num ambiente em que todo mundo pensa igual. E eu ando estudando muito os mecanismos de interação das redes sociais e como que o algoritmo nos coloca. Então, a gente vai para a rede social, a gente pensa que a gente está num grande espaço democrático, num grande espaço de abertura. Só que, na verdade, o algoritmo ele está só fazendo com que a gente interaja entre pessoas que pensam iguais. Então, a gente está num espaço que a gente está pensando que isso é
democrático. Só que no fundo a gente só está interagindo entre iguais, a gente está dentro de uma bolha que a gente não vê onde é a fronteira dela. A gente está dentro dessa bolha. E aí, ou seja, então você está dentro da bolha, você está achando que você está num ambiente democrático. E esse ambiente democrático, na verdade, é uma bolha, você pensa que isso é normal. Se você pensa que isso é normal, você leva isso, esse tipo de conduta, você leva para o restante das áreas da sua vida. Então, eu não consigo conceber, por exemplo, que o assediador vá ser um pai de família maravilhoso, ele só é ruim no trabalho. Sabe, existem algumas coisas que você acaba levando para as outras áreas da sua vida e acaba... E assim, e essa normopatia, né, achar que tudo esse tipo de coisa é normal, que você muitas vezes você vê no outro, você acaba trazendo para dentro da relação trabalhista. Isso é, danoso no último, né? E um dado alarmante. As pessoas, quando elas ficam na bolha, o risco também de não identificar o que está fora. Exato. Não é só você achar o que você está vivendo que é o correto, é o que existe, é o conhecido. Não, aquilo que está fora passa a ser o desconhecido. Vou dar um exemplo para você. Até coloco isso em termos de questionamento. Quem é que está sofrendo mais agora na situação de home office? É o homem ou a mulher? Cara, já vou dar o pescoço para você com a realidade daqui de casa. Minha esposa é profissional da área de saúde. Então ela está trabalhando normalmente. Para eu poder fazer essa live com você, ela está segurando as crianças lá no fundo. Nós moramos num apartamento. Sim. Você viu, deu uma escapadinha, vieram os dois aqui e até derrubaram o celular. Vai ver. Mas é inegável que até porque as crianças elas vão muito mais em cima da mãe, isso é um fato natural, isso não é cultural, mas também é natural. E na relação minha com a minha esposa é muito claro, para mim não há dúvida, quem mais sofre esse momento é a mulher. Então imagina o caso daquela executiva que eu comentei com você, que tinha foto lá da revista Veja, que ela estava na mesa de jantar e as 3 crianças, cada uma no notebook, tentando fazer aula à distância. Quem é que está sofrendo mais? Eu já não tenho dúvida. Então essa cultura de normopatia também pode anuviar, né, colocar uma cortina de fumaça na interpretação das pessoas e esse tipo de dilema vai aparecer lá na tua mesa. Vai. Uma pessoa vai se sentir mais ou menos assediada e o preparo emocional do juiz e até a consciência social dele, nesse momento vai ser determinante para poder interpretar, para poder fazer o juízo correto do valor. Cara, e isso é interessante, né? Quem está sofrendo mais? Eu acredito que na nossa cultura, de modo geral, a mulher sofre mais. A mulher tem muito mais barreiras e preconceitos para viver e tal. Mas eu perguntei isso para um amigo meu, numa outra live, cara, que deve estar salvo aqui no meu negócio, depois o pessoal procura. Aí eu perguntei, quem está sofrendo mais? Era alguma coisa assim, você podia cortar o adicional de periculosidade no home office? A pergunta era essa. E ele de pronto respondeu que depende da mulher do cara, entendeu? Então, assim, na verdade, quem tá sofrendo mais, assim, como regra é a mulher, entendeu? Isso eu não tenho dúvida. E tem mulher que agora tá quase terminando com o marido, sai fora daqui, volta pra empresa. Pois é, vai ter muito divórcio aí por aí, viu? Vai. Até acho que é Ediro, né? Edir Rodrigues, ele fez um comentário lá em cima sobre compliance, ele falou que ele trabalha nessa área e que se as pessoas tivessem bom senso, nem necessitaria da área de compliance, né? Sim. E agora ele comenta aqui da chefe dele que estava fazendo uma reunião e num segundo que ela vacilou, a menina estava acendendo o fogão. Então começa a achar que o adicional de periculosidade vai ter que ir para as mulheres também em casa. Para as mulheres, cara, vai ter que ser. Ai, cara. Hoje eu passei o dia inteiro sozinho com as crianças aqui. Meu pai do céu, foi trabalhar hoje, foi uma odisseia. Foi uma odisseia, né, cara? Não tem. Cara, mas assim, você falou dessa sensibilidade aí e tal. Eu lembro até hoje de uma instrução que era também no assédio moral, velho. E assim, eu li no papel, assim, no papel,
o cara era o demônio, o assediador era o demônio. Aí eu falei assim, não vai ser tudo isso, né? E eu tô lá, assim, chega a testemunha da empresa. Por alguma razão, eu comecei a ouvir a testemunha da empresa. A testemunha da empresa, um senhor simpático, cara. Aí eu perguntei pra ele assim, e como é que era fulano? Ele fez assim, doutor, acabou. Acabou a instrução. Acabou. Você é testemunha da empresa, respirou fundo. Essa cara de bosta, né? Acabou, tá aprovado esse assédio. Isso aí não é silêncio eloquente, é depoimento eloquente. Depoimento eloquente, cara. Não tem. Não tem, não. E assim, e o mais engraçado foi que assim, eu peguei e soltei, cara. Eu soltei na sequência. Eu falei, pô, mas tu fez uma cara de bosta. Na hora que eu falei isso, ele caiu na risada. Todo mundo caiu na risada. Aí ele falou, doutor, não tem jeito. O cara era isso, era aquilo. O que tá escrito aí? Eu falei, tá escrito tal coisa. Ele falou, é verdade mesmo. Pode confiar. É verdade. Você acha que o Vinícius, vou pegar uma pergunta do Vinícius aqui e colocar no meio do nosso debate. Você acha que essa sensibilidade do juiz numa audiência telepresencial, ela vai ficar prejudicada? Fica prejudicada, ponto, porque nada é igual ao vivo, porque a nossa comunicação, ela envolve corpo presente, ela envolve leitura facial, ela envolve verbalização e ela envolve entonação, ela envolve tantas e tantas coisas que com certeza ela fica prejudicada. Vírgula. No entanto, o que eu não acredito que a gente não deva testar, sim, a audiência telepresencial, com casos mais simples, com situações que dê para encaixar. Por quê? Eu entendo, saindo um pouco, eu entendo que assim, a nossa transição de processo físico para eletrônico foi nada mais do que pegar o físico e colocar no eletrônico, colocar no virtual. Foi isso, é um Ctrl-C, Ctrl-V, saiu do mundo real e veio para o virtual. E a gente está na hora da gente começar a pensar num processo real do século XXI. O que é um processo real do século XXI? É um processo que a demanda trabalhista, pode ser que ela venha por vídeo. A gente falou de WhatsApp, por que não um vídeo? Sabe? Sim. Que a sentença ela pode ter conceito de visual law. Então, assim, eu entendo que a gente precisa dar esse start dessas audiências telepresenciais. Por quê? O grande ponto, Maurício, da audiência é o diálogo. É o diálogo, e é o diálogo efetivo. E eu te pergunto, que tipo de diálogo que você tem na condução de um caso que você está ali conversando com um preposto contratado com um advogado audiencista que também não sabe quem o contratou? Entendeu? A gente aceita muito a presença ficta, que é uma presença ficta, entendeu? Ele está ali e a gente acha que tem alguém ali, mas na verdade não tem, isso não chega dentro da empresa, sendo que eu poderia estabelecer uma conexão direta com quem tem poderes, sabe? A gente aceita uma carta precatória que muitas vezes é colhida só por um advogado, a gente nem sabe como foi colhida, sendo que a gente podia testar, ouvir a pessoa por videoconferência, numa precatória, ao invés de ficar esperando um ano, empresa pagando IPCA, pagando juros de 1%, por causa de uma precatória, sabe? Exatamente. Então, eu acho que há mecanismos da gente equilibrar isso. Eu sou um entusiasta dessa ideia, eu estou vendo com bons olhos. Eu, talvez, baseado na experiência que tivemos com a implantação do PJE, eu sei que o pouso não foi seguro, foi um pouso mais turbulento, mas acabou chegando, levando a um bom desfecho, um bom termo. E imagino que essa transição, eu vou chamando de transição porque eu acho que vai ser sim uma realidade daqui para frente. Eu acho que essa transição é positiva, mas é claro, eu também acho. Até para falar de forma bem popular, você não faz um omelete sem quebrar alguns ovos, né? Então, algumas situações que demandarão recursos e tudo mais, elas inevitavelmente vão acontecer. Mas o advento da tecnologia, o incremento de mais recursos tecnológicos dentro do processo do trabalho, processo judicial de forma geral, eu acho que isso na verdade já está atrasado, está chegando já com certo atraso. Concordo. Tamo junto, Maurício. Eu cito para você o próprio despacho telepresencial.
as audiências que agora vou conseguir fazer uma audiência em vários pontos do território nacional que até hoje eu necessito de um correspondente. Uhum. E vou fazer um contraponto também a respeito do próprio depoimento. Eu fiz algumas audiências de conciliação no Sejusc. Na semana que vem ou na próxima devo ter uma sustentação oral telepresencial. E também fiz alguns testes, inclusive alguns com o próprio Vinícius. A gente trocou algumas figurinhas aí. Me parece, a minha visão, é que esse olho no olho, que é o que está acontecendo agora, ele até ajuda eu poder identificar uma mentira. Pode ser. Pode ser. Por conta da fixação dos olhos. Então, eu não acredito que o testemunhas ou mesmo partes sejam tão atores, tão qualificados ao ponto de colocar um papel do lado do computador e não mexer o olho, não ficar fazendo aquela viradinha de olho, de modo que o juiz perceba facilmente. Então, eu acho que é um desafio, mas é um desafio que talvez depois a gente vai conversar, até fica aí sugestão para uma próxima live, a gente poder então debater isso. Cara, eu concordo com você, a gente tem que testar, Fica meu ponto que talvez você depois de 1, 2, 3 meses venha para mim, para nós aqui no Hierarquia, e diga que, olha, é legal. Valeu a pena e parece que pode ser até melhor do que antes. Não sei, vamos ver. Vamos dar tempo ao tempo e quem viver verá. Exato. Lucas, tem um problema só, Lucas. Nós estamos com 57 minutos. Nossa eu não gosto de derrubar o que o Instagram derrube a gente, que não é justo. Tá. Eu teria algumas coisas a mais para falar com você, então eu vou, na verdade, resumi-las num único pedido. Volta de novo para a gente conversar. Arranja um horário na sua agenda aí para a gente poder debater um pouco mais disso tudo. E porque o assunto de hoje foi muito bom, foi uma ótima live para mim, na minha avaliação, mas inevitavelmente não consegui esgotar tudo que eu queria debater com você. Cara, eu agradeço demais o convite. Queria agradecer a presença, o Elton, advogado lá de Rio Claro, está sempre presente nas minhas lives. O Ed Rodrigues também acompanha a gente bastante. Queria agradecer a presença dos colegas. Acho que eu nunca fui tão assistido pelos meus colegas de magistratura. E eu queria de coração agradecer o convite, dizer que é um prazer poder trocar essa ideia. Acho que a gente tem que explorar cada dia mais a internet, para a gente começar também, Maurício, desengravatar um pouco o direito. A gente precisa começar a pensar o direito de uma forma leve, de uma forma mais moderna, e usar esse espaço que a gente tem para que pô, uma conversa como essa, eu aprendo com outra visão, eu aprendo com o contraponto, a gente deixa o papo fluir, e isso aqui acaba sendo, cara, muito proveitoso para a formação do meu eu, juiz, sabe? E eu espero que eu também tenha contribuído com quem está na live. Então, assim, eu agradeço de coração o convite. Quem não me segue, Luquinha FC Underline 88, eu posto muita coisa inútil, mas de vez em quando vem uma coisa boa. Larga a mão de ser modesto, rapaz. Obrigado mais uma vez, prazer enorme. Agradecimento também em nome do Vinícius, esse prestígio que você deu para a Hierarquia Dinâmica, e vamos falar mais vezes. Infelizmente vou ter que encerrar, a gente está a 30 segundos. O Instagram já cai. Vinícius. Mas foi ótimo. Não. Lucas, tudo de bom, um grande abraço, viu? Grande abraço, Maurício. Até Valeu. uma próxima. Tchau. Até uma próxima. Tchau, tchau.